Olá, minha turminha do 8º ano. Vamos resolver questões? Quer dizer, vamos corrigir questões? Vamos lá, capítulo 7, nosso livro AS, página 113. Vamos aqui na primeira questão. O federalismo foi o sistema de governo implantado nos Estados Unidos da América pela necessidade de organização administrativa do país, após a expansão de seu território. Com base nessa afirmação, responda as questões propostas. Letra A. Descreva as principais características desse sistema de governo. Gente, ele queria agregar, porque eles foram, tendo essa expansão territorial, teve aí a Guerra de Secessão, então eles queriam agregar os estados e um poder único. Então isso é o federalismo. Eles foram agregando para eles ficarem sob o mesmo governo, certo? Vamos aqui na letra B. O que se pode destacar de diferença entre o federalismo implantado nos Estados Unidos e o modelo implantado no Brasil? Meus amores, nada mais é do que o implantado nos Estados Unidos era agregador. Eles queriam que as províncias, que aqueles locais que eles foram agregando ao seu território, ficassem sob o mesmo governo. Já no Brasil, existia o quê? O federalismo que foi empregado aqui no Brasil era uma utopia, porque, pelo contrário, eles queriam o quê? Que as províncias tivessem autonomia. Então, o federalismo aplicado aqui no Brasil, ele é diferente do que foi implantado lá nos Estados Unidos, tá certo? Vamos aqui na segunda questão. A política econômica nos Estados Unidos seguiu os preceitos do capitalismo e adotou desde o início os princípios do liberalismo econômico. Essa prática permitiu o grande crescimento econômico do país durante as primeiras décadas do século XIX. Contudo, as crises recorrentes, sobretudo em 1929, parecem ter mostrado a necessidade de intervenção do Estado, diferentemente da ideia de que quanto menor for a intervenção estatal, mais livre será a economia do país. Com base nessa afirmação, responda as questões propostas. Quais fatores externos permitiram o crescimento dos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX? Meus amores, a Europa estava devastada em decorrência da Primeira Guerra, certo? Então, os produtos estadunidenses invadiram o mercado europeu e esse foi o momento de ascensão. Ela aproveitou o momento que a Europa, que poderia ser um continente que poderia se opor à sua hegemonia, no entanto, eles estavam devastados pela Primeira Guerra. Então, os Estados Unidos começou a suprir a Europa com seus produtos e começaram ali a invadir o mercado europeu, certo? Vamos aqui. Quais foram os principais fatores econômicos e sociais responsáveis pela crise de 29? Meus amores, primeiro fator. A Europa começou a se recuperar. Ele ia ter necessidade de importar tantos produtos dos Estados Unidos? Não, certo? Então, Estados Unidos perdeu o mercado? Sim. E eles incentivavam o consumo. Vamos produzir que vai sair. Aí a mercadoria encalhou e isso causou o quê? Um tremendo prejuízo. Porque tinha muita mercadoria e tinha pouca procura. Então o produto baixou de preço. Certo? Vamos aqui na página 114. De que forma o mundo foi influenciado pelo padrão de vida americano de consumo nesse período? Aquela política, do American Way of Life. O modo de vida americano foi vendido, foi passado através de propagandas, filmes que foram produzidos. A arte aí contribuiu muito para isso. Os filmes eram produzidos e mostravam uma dona de casa belíssima, de cabelinho feito, de unha feita. Apertava um botãozinho, a máquina lavava a louça. Apertava outro botãozinho, tinha uma rádio para ouvir sua música, ouvir notícias. Enfim, aspirador de pó, toda essa facilidades da vida, Nunca vi ninguém arrumar a casa de salto alto. Seguinte, terceira questão. Tem aí um pequeno texto, certo? Que vocês, eu aposto que leram. Vamos aqui.
Com base no texto acima, responda de que forma o Estado atuou na recuperação da economia norte-americana após a crise de 29 e quais medidas estão inclusas no chamado New Deal, certo? Teve programas assistencialistas, o que? Você está ruim das pernas? Pois o Estado vai chegar aqui com a ajuda de grana para você tomar um fôlego e depois você me paga. Eu acho que dependendo do que o governo repassava, ele nem pedia para haver um pagamento, ele só queria o quê? Que a sociedade, que a economia se recuperasse. Então, você é um pequeno que foi atrapalhado aí pela crise, pois eu vou te ajudar, né? Vou te dar, posso te livrar dos impostos, vou te dar um incentivozinho para você aplicar aí na tua empresa, mas eu quero que ela não quebre, que é para a economia também não ir junto, certo? Programas destinados à construção e à reforma de patrimônio público, isso para o quê? Para abrir frentes de trabalho. Opa, eu vou reformar essa estrada, vou chamar o pessoal que está aqui, que algumas indústrias fecharam, tem mão de obra. Vou chamar essa galera para vir trabalhar aqui nessa reforma, porque eu já diminuo o número de desempregados. Então, era como o New Deal estava atuando. Como eu já afirmei para vocês, não existiu só um New Deal, certo? Eles foram tentando foram inúmeras medidas para até chegar em medidas que realmente surtassem efeitos para aplacar toda essa crise, certo? Vamos aqui na quarta questão. De que forma a Segunda Guerra Mundial possibilitou uma nova fase expansiva para a economia norte-americana? Responda estabelecendo relação com o Plano Marshall. Claro, a Segunda Guerra Mundial, a Europa, né? Os Estados Unidos financiou esse programa de recuperação da Europa, no caso é a Europa aqui oriental, certo? Arrasados pela guerra, colocou os bancos nacionais como grandes credores e suas indústrias como abastecer grande parte dos produtos do continente devastado. Então os caras começaram o quê? Vamos ajudar aqui a Europa a se reerguer. Vamos emprestar dinheiro para ela, porque quem empresta, se ele emprestou $1, ele não vai receber $1, ele vai receber $1 e mais os juros que estavam correndo. Então, opa, não vai ser para já, não. Vou ter o retorno desse empréstimo, certo? Vamos aqui na quinta questão. A crise de 2008 ficou conhecida como Grande Recessão e se caracterizou pela explosão da bolha do mercado imobiliário, que atingiu diretamente a sociedade americana e grande parte do mundo. Quais foram as origens da crise e seus efeitos para o mercado financeiro? Meus amores, nada mais do que os bancos liberaram crédito para bons pagadores e mal pagadores. Aí a pessoa ia lá pagar para a primeira parcela e não pagava o restante. Vocês já imaginaram isso acontecendo com a grande parcela da população? Vai haver uma quebra, vai haver sim uma crise. E a crise é imobiliária porque os bancos tinham liberado crédito, a galera comprar, só que essa galera não estava pagando os empréstimos. Então houve aí novamente a crise de 2008 e quem veio socorrer novamente o Estado, certo? Vamos aqui na sexta questão. No que consiste o grupo chamado BRICS? Quais países fazem parte dele e qual a sua função? Este é um grupo criado em 2001, certo? Onde são 5 países que formam um BRICS. São as principais potências emergentes. Entre elas está Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul entra aí mais para conseguir subsídios para a sua economia, certo? Ela não adentra sendo uma potência emergente, não, certo? Mas para a questão de ajuda mesmo, certo? Para essa economia começar. Claro, a África entrou porque ela tem recursos, só não são devidamente explorados. É uma minoria que explora aquilo ali. Então,
Vamos convidar o coleguinha para o nosso grupo de WhatsApp, apesar de eles não estar no nosso mesmo patamar, certo? E tem como função aprofundar a cooperação entre os membros do grupo. Porque vocês sabem que quando há a formação de um grupo econômico, há também os benefícios de se estar naquele grupo, certo? Vamos aqui na questão 7. Os Estados Unidos exercem poder sobre determinadas instituições, que garante seu protagonismo geopolítico no mundo. Comente como esse país influencia a sociedade mundial, cite as instituições que são utilizadas por ele para manter sua hegemonia global. Meus amores, tem o dólar, que na casa de câmbio vai para as cabeças. O euro, ai tia, mas tem um euro, mas o euro não é uma moeda que se faz muito comércio com ela, certo? Porque ela na casa de câmbio, ela acaba sendo mais cara que o real, sim, certo? No entanto, a gente está falando aqui influências comerciais, então a maioria das transações, as transações comerciais são feitas com dólar, certo? A língua inglesa é predominante nessa questão. Ou você aprende a falar inglês, ou você aprende a falar inglês se você quiser fazer relações internacionais, certo? Eles se utilizam muito dessa cultura de massa. Os adultos, assim, costumam chamar esses seriados que vendem, que são de adolescente, musical, enfim, a gente chama enlatados, certo? Vendem aí mundo afora esses seriados, também uma forma de disseminar a cultura totalmente, certo? E eles fazem parte de vários grupos, certo? Então estão ali sempre, ó, a ONU, eles têm uma cadeira permanente na ONU, certo? No Conselho do Comércio, olha só, na OTAN. Então eles garantem a sua hegemonia não só na forma econômica, mas também estando ali, ó, influenciando em vários outros grupos, certo? Vamos aqui na 8ª questão. Os Estados Unidos desenvolveram um setor industrial diversificado e bem distribuído pelo país, beneficiado pelas estruturas de transporte. Com base nessas afirmações, responda às questões propostas. Quais fatores impulsionaram a industrialização para o sul dos Estados Unidos? Meu amor, após a abolição, certo, no fim do século XIX, a indústria têxtil foi para a direção do sul, atraída pelo novo mercado consumidor e a mão de obra barata. Por quê? Porque tinham as pessoas estavam acabado de acontecer a libertação dos escravos. Então, o sul viu a oportunidade. Vou transferir a indústria para lá, a indústria de têxtil, e lá eu vou ter o quê? Encontrar mão de obra barata, eu vou gastar menos com os meus funcionários. Qual a importância das ferrovias na expansão do território norte-americano? Mais uma vez, a indústria vai surgir sozinha no local? Não, gente, a indústria está sempre precisando escoar a sua produção. Então, o que acontecia? A indústria era instalada próximas a rodovias, a ferrovias, para a questão de escoamento da sua produção, certo? 9ª questão. Qual a posição dos Estados Unidos no mundo quanto à produção agrícola? Comente o papel da tecnologia na agricultura norte-americana. Gente, ele possui a maior extensão de terras cultiváveis, certo? Então, ele atualmente é o maior produtor e exportador de alimentos. A sua alta tecnologia, certo? Eles usam até drones para a questão da vigilância daquele plantio, certo? Questão de escoamento, organização, políticas que incentivam. Então, N coisas que facilitam para que os Estados Unidos continuem hegemônicos em alguns setores. Seguinte, o que são os cinturões agrícolas dos Estados Unidos? Meu amor, são espaços especializados em algumas culturas. Quer dizer o quê? Eles não vão misturar culturas, o que acaba dinamizando aquilo ali. Eles têm um foco em
plantio. Aí essa área eu vou plantar soja. Então, esse solo, tudo que vai ser feito nesse espaço vai ser voltado para o melhoramento dessa produção. Então, há os cinturões de produções, certo? Que cada cinturão vai realizar um tipo de produção, certo, meus queridos? Isso, ao meu ver, facilita o quê? A questão de investimentos. Porque, eu vou criar gado e vou plantar a cana. Vai dar certo? São duas coisas diferentes, que têm demandas diferentes, então eu vou ter altos custos para manter os dois. Mas se num terreno eu faço só um tipo de cultura, planto só o feijão, planto só a soja, então todos os meus recursos serão voltados para esse cultivo e vai ficar unificado, certo, meus amores? Um cheirão, tô ficando por aqui e tchau, tchau!